Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Liberdade é o Meu Paraíso. Meu nome é Adriano, você é muito bem-vindo aqui. Bem, como eu disse no vídeo anterior, nós estamos fazendo uma série sobre os falsos ensinos da seita das Testemunhas de Jeová. Bem, na realidade, como eu disse para vocês, interpretações da Bíblia existem muitas, inclusive a deles, certo? Isso é tranquilo, eu não vejo nenhum problema com isso. A Bíblia não é tão clara em tantas coisas. Mas, assim, o grande problema é que eles não respeitam, essa seita não respeita quando algum de seus membros tem alguma interpretação diferente daquela que a liderança ela estabelece, né? Bem, nós vamos hoje então falar sobre a geração de 1914. Esse daí foi um tema muito importante, muito recorrente, principalmente lá nos anos 80, anos 70 e anos 80. Na realidade, nos anos 70, o grande negócio era o tal do 1975, que o fim viria em 1975. Nós não vamos explicar sobre esse assunto, só é um outro assunto. Mas logo que passou a grande frustração do 1975, a atenção de todas as testemunhas de Jeová na época estavam voltadas para a geração de 1914. Muito bem, vamos mostrar então isso. Vamos lá então? Vamos mostrar aqui este livro. Você já deve ter visto este livro, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Esse livro aí era o livro que eu, na época, lá em 1980, alguma coisa, década de 80 e década de 90, era o livro que eu usei para dirigir estudos bíblicos para as pessoas. Estudos bíblicos, né? Bíblicos entre aspas, não era bíblicos coisa nenhuma. Era estudo do livro, não era da Bíblia não, certo? Mas vamos lá, então vamos dar uma olhadinha neste livro, porque ele tem algumas coisas bem interessantes para nós vermos sobre a geração de 1914. Primeira coisa, está aqui, é um livro belamente ilustrado. Esse eu acho que foi um dos livros mais bonitos que a Torre de Vigia já fez. Mas o que eu queria mostrar é exatamente isto aqui, ó. Nós temos aqui que o livro ele foi lançado em 1982, certo? 1982, perfeito? Aqui, ó, 1982. Muito bem. Então vamos lá então. Vamos à página 152, está aqui na minha colinha aqui do meu lado, né? Certo? Tem um capítulo aqui que fala a respeito, esse capítulo aqui, ó, deixa eu só voltar aqui, ó. O capítulo 18, o fim do mundo está próximo, certo? E aí eles pegam e discorrem sobre a profecia de Jesus, né? Aqui a profecia de Jesus, falando sobre guerra, sobre fome, sobre doença, sobre terremotos, sobre crime e etc. e tal, né? E tem uma coisa aqui muito interessante, que é esta aqui, ó. Esta aqui, parágrafo 8, aqui, parágrafo 8. Este parágrafo aqui, ó, certo? Deixa eu destacá-lo aqui melhor aqui, ó. Este parágrafo 8. Após chamar a atenção para as muitas coisas que assinalaram o período de 1914 em diante, Jesus disse, alto lá, Jesus não falou nada de 1914, certo? Quem está falando são eles. Nós vamos escorrer sobre esse ano no próximo vídeo, mas está lá. Então eles já colocam que Jesus que falou sobre o período de 1914, então, Jesus não falou nada disso não. Tá bom? Mas ele disse, esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas, incluindo o fim desse sistema, isso foi eles que inseriram ali, ocorram. É o texto de Mateus 24, 34. Agora, pergunta, a que geração se referia Jesus? Ele referia-se à geração de pessoas que viviam em 1914. As pessoas ainda remanescentes daquela geração são agora bem idosas. O livro foi escrito em 1982, certo? Então, realmente, nós já estávamos aí com 70, quase 70 anos. As pessoas, se a pessoa nasceu em 1914, né, já estaria com 70 anos. Se ela nasceu antes, né, ela já estaria com 80 praticamente. As pessoas ainda remanescentes daquela geração são agora bem idosas. Contudo, algumas delas ainda, olha a afirmação, algumas delas ainda estarão vivas
de modo a presenciar o fim deste sistema iníquo. Assim podemos ter certeza disso. Em breve haverá um fim súbito de toda a iniquidade e de todas as pessoas iníquas no Armagedom. Olha a certeza, podemos ter certeza, em 1982, podemos ter certeza disso. E aí tem uma figura aqui bem legal, ó. Aqui, essa figura aqui, ó. Aí tem lá o ano 1914, uma criança, né? Devia ter lá seus 6, 7, 8 anos. E essa criança foi crescendo, se tornou um adulto, um senhor de idade e está ali, ó. Então, essa criança viu o 1914 e esse senhor idoso, que é a mesma pessoa, vai ver o Armagedom. E diz ali, alguns dentre a geração que vivia em 1914 verão o fim do sistema de coisas e sobreviverão a ele. Vocês perceberam a certeza? Perceberam que certeza? Essas pessoas verão e sobreviverão. Viram? Que certeza absoluta, não é verdade? Então, agora uma coisa interessante. E se eu, lá naquela época, eu fui batizado como Testemunho de Jeová no ano seguinte, em 1983, certo? Mas vamos lá. Se eu questionasse esse negócio aí, não, mas acho que não tem nada a ver, acho que não é isso não, eu acho que não era isso que Jesus estava falando. Digamos que eu, Adriano, naquela época, na década de 80, questionasse isso aí. O que aconteceria comigo? Aconteceria isso aqui, ó, já mostrei para vocês no último vídeo. Aqui nós temos o livrinho secreto dos anciãos, onde fala aqui sobre apostasia, não é? E aqui, como eu mostrei no vídeo anterior, ó, espalhar, o que é apostasia para eles? Espalhar intencionalmente ensinos contrários à verdade da Bíblia. É a verdade da Bíblia ou, é como diz aqui embaixo, verdade bíblica ensinada pelas testemunhas de Jeová. Perceberam? Então, na realidade, não é a verdade bíblica, não é a verdade da Bíblia, é a verdade, entre aspas, conforme ensinado por eles. Então, se eu, lá em 1980 e pouco, questionasse esse negócio aí, ó, falasse assim, não, olha, eu acho que não é isso não. Adivinha o que ia acontecer comigo? Mas viram a certeza? Olha a certeza deles. E aí, isso aí aconteceu? Aconteceu isso? Não aconteceu isso. Só que eles começaram a perceber que os anos foram passando, passou a década de 80, entrou na década de 90, e eles perceberam que o negócio estava estranho, porque as testemunhas de Jeová, os membros comuns, estavam esperando o Armagedom. Cadê o Armagedom? E não ia vir Armagedom nenhum, certo? Porque, como diz na Bíblia, aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Como é que esses caras aí que agora querem tentar adivinhar, né? Então, aí o que aconteceu? Em 1995, certo? Eles mudaram a forma de entender o negócio. Então vamos lá, então vou mostrar para vocês aqui, né? Eles mudaram a forma de entender esse negócio aqui, certo? Aqui, ó. Isso aqui. Esta aqui é a sentinela, 1º de novembro, 1995. E aí eles fizeram já aqui um monte de coisas aqui, um artigo aqui de estudo, ó, salvos de uma geração iníqua. Está vendo esse artigo? Este artigo aqui, ó, salvos de uma geração iníqua. Esse artigo, ele começa já, podem ver isso aí, tá? Sentinela, 1º de novembro de 1995, tá? Podem ler, eu não vou ler isso aqui, porque isso aqui é muito chato. Vamos ser bem francos, é chato demais esse negócio aí. Mas eles começam a discorrer sobre o que significa o termo geração. Olha, o termo geração, ele pode significar isso, pode significar aquilo, pode ter vários significados. Quer dizer, já começaram a mudar a forma como eles encaravam o negócio, certo? Esse que é o problema, né? Muito bem, aí começa eles falando sobre tal, quando virá o fim, né? A que se refere esta geração, né? Aí eles falam um monte de coisas, pegam outros textos e tudo mais, né? Aqui, ó, aí, ó, ele cita o texto de Mateus 24, 34, que está aqui, né?
Essa geração, citam estudiosos, citam teólogos, citam artigos, dicionário de teologia do Novo Testamento, certo? Então eles começam a mudar um pouco, e começam a falar da geração iníqua, e tudo mais, e blá blá blá, e blá blá blá, identificada esta geração, certo? Então está aqui. E aí eles explicam que esta geração, ela é, na realidade, essa geração, na realidade, ela é a geração iníqua que estava em 1914 e que é a geração da humanidade. Não, eles mostram, eles fazem um malabarismo para mostrar aqui que na realidade não se trata de um grupo de pessoas, de uma idade específica, mas sim de toda a humanidade, né? É bem interessante esse artigo aqui. Interessante que aí tem aqui embaixo, aqui no perguntas dos leitores, né? Vocês acham que algum leitor faz pergunta? Nada, né? Eles, de novo, falam da geração e aqui eles explicam muito bem, certo? Muito bem. Aí eles citam eruditos e citam aqui, citam aqui os teólogos da cristandade e tudo mais e tal, né? Quer dizer, eles deram em 1995 para esta geração exatamente a mesma interpretação que todos os cristãos dão hoje. Que a geração, o que é? Era a geração iníqua da humanidade, certo? Não especificamente do ano 1914, porque isso que ensina é só eles, perfeito? Mas a Bíblia é muito clara em dizer que o tempo do fim começou quando? O tempo do fim começou lá, logo após a morte de Jesus, quando aqueles primeiros discípulos lá, eles receberam o Espírito Santo e começaram a pregar. Ali vocês pegam lá no livro de Atos, no capítulo 2, vejam lá o discurso que Pedro fez. E ele usa lá o livro de Oséias, dizendo que eles já estavam no tempo do fim. Não é? Não é verdade? Quando o apóstolo Paulo falou para Timóteo lá, né? Olha, nos últimos dias haverão pessoas iníquas, 1 Timóteo capítulo 3, né? Nos últimos dias haverão pessoas iníquas, amantes de si mesmo, amantes não sei o que, tal. Ele disse para Timóteo no final, dessas pessoas afasta-te. Alto lá, peraí. Timóteo ele já estava vivendo no tempo do fim? Porque se o apóstolo Paulo estava falando de um tempo do fim, que seria futuro, ele não falaria para o Timóteo, afasta-te. Ele falaria, olha, as pessoas lá no futuro vão ter que se afastar. Ele não falou isso. Então os cristãos, eles sabiam muito bem, o tempo do fim começou quando? Começou quando o cristianismo foi estabelecido. Ele já dura por 2000 anos. Não é isso. E a explicação que todos os cristãos dão, desde sempre, é que esta geração é a geração da humanidade, é a humanidade como um todo. E foi exatamente essa a explicação que eles deram em 1995. Justamente porque o negócio estava ficando feio para o lado dele, né? O pessoal da geração de 1914 que eles diziam já estavam morrendo tudo. E aliás, hoje, 2023, eu duvido que tenha alguém vivo, né? Certo? Senão, que idade teria essa pessoa hoje, né? Não é verdade? Mas aí passou um tempo, e aí acho que essa explicação aí não colou muito bem. Eles queriam, as pessoas começaram a perder um pouco aquela urgência do fim, porque agora não está mais urgente o fim. Aí eles tiveram que inventar um negócio, eles tiveram que agora voltar lá na geração antiga, aquela lá de 1914, lá do livro Poderá Viver para Sempre, só que dá uma remendada nela, uma remendadinha, certo? Para poder mudar o negócio. Mas uma coisa antes de eu passar para lá. Existia então uma explicação anterior, aí foi dado essa explicação. Quando foi dado essa explicação, se uma testemunha de Jeová, ela questionasse, né? Se uma testemunha de Jeová questionasse isso, tá? O que aconteceria com essa testemunha de Jeová? Ela seria mandada para uma comissão judicativa, porque agora, agora você tem que entender isso aqui, ó. Aquilo lá antigo esquece, agora é aqui, não questione não. Não é verdade? Muito bem. Bom, vamos lá então agora ver uma explicação que eles deram. Eu achei aqui um filminho, tá? Um filminho aqui de um sujeito do corpo governante explicando esse negócio da geração. Né? Olha, mas ele tem uma cara de pau tão grande de explicar isso que eu olhei assim, até eu fiquei assim, ó, né? Mas vamos ver o videozinho dele aqui, né?
Vamos ver o videozinho dele. Vou soltar o videozinho dele aqui, ó. Quer ver um jeito fácil de entender o assunto da geração? Veja o caso do irmão Fred W. France. Ele é o FWF no quadro. Como já dissemos, o irmão France nasceu em 1893 e foi batizado em novembro de 1913. Sendo um dos ungidos do Senhor, em 1914 ele viu o sinal e entendeu seu significado. O irmão France viveu bastante. Ele terminou sua carreira terrestre aos 99 anos, em 1992. Vocês conhecem muitos que eram dos ungidos em 1914 e que viveram mais que o irmão France? Pode ser que tenha alguns, mas não muitos. Só para vocês entenderem melhor, suponhamos que o irmão France tenha sido o último do primeiro grupo de ungidos, ou seja, do grupo dos que foram ungidos em 1914, que viram o sinal e continuaram leais a Jeová. Veja, não estamos dizendo que o irmão France foi o último, não sabemos disso, mas só para entendermos melhor, vamos supor isso. Para ser parte desta geração, a pessoa teria de ter sido ungida antes de 1992, porque ela teria de ter sido contemporânea de alguns do primeiro grupo. Novamente, não estamos dizendo que o irmão France foi o último desse grupo. Estamos usando isso apenas como suposição, como ponto de referência. Qualquer pessoa ungida depois de 1992 seria parte dos ungidos, mas não seria parte desta geração. E Jesus disse, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Bem clara a explicação, não é mesmo? Mas logo que ela foi publicada... Muito bem. Bem clara a explicação, né? Meu Deus, o que eu vou comentar agora, né? Isso aí foi... Quando foi? Isso aí foi 2000 e alguma coisa aí, 2012, 13, um negócio assim, mais ou menos, 14, sei lá. Uma coisa mais ou menos assim o ano que foi explicado esse negócio aí. Mas olha, desculpa dizer, mas eu fiquei com vergonha quando eu vi esse negócio aí, né? Sabe quando você sente uma vergonha alheia? Como é que o cara tem a cara de pau de dar uma explicação tão furada como essa? Né? O cara conseguiu pegar o W. France, né, que foi o grande oráculo da Torre de Vigia, e colocar ele na Bíblia. Colocou o W. France, né, o Frederick France, lá nas profecias da Bíblia, né? Que cara de pau que esse pessoal tem, né? Bom, aí realmente, aí quer dizer que então voltou lá o negócio da geração, não é mais a mesma explicação que os cristãos dão, que até então estava igual a todo mundo, né? Não, agora tem que ser diferente. Vamos ressuscitar aquele negócio lá da geração, certo? E vamos agora fazer isso, e dizer que existe uma geração sobreposta. Ele mesmo colocou lá o gráfico de sobreposta, né? Certo? Um negócio tão louco, um negócio tão doido, que isso daí é só para justificar esses membros novos do corpo governante que entraram aí, e que eles não foram, se tornaram ungidos, entre aspas, lá em 1914, né? Senão esses caras teriam quanto? 200 anos de idade? Né? Então, é só para justificar isso daí, para dar uns remendos aí na realidade. Agora é o seguinte, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um negócio interessante, né? Aqui está o livrinho, né? Deixa eu voltar aqui. Se você questionar esse negócio da geração, essa explicação nova que esse senhor aí deu, certo? Do corpo governante, você está questionando algo ensinado pelas testemunhas de Jeová, como está marcado aí em amarelo, ó, não é? Então, se você questionar isso, você vai para uma comissão judicativa, não é? Olha que interessante, né? Muito bem. Então, aqui nós apresentamos a primeira falsa ensino das testemunhas de Jeová, certo? Que, vamos lá, vamos ser bem francos, né? O cara leu o texto, Mateus capítulo 24, versículo 34, em que Jesus falou da geração. Aí ele entendeu o negócio. Aí não aconteceu conforme as expectativas dele. Aí não, vamos entender diferente. Aí mudou o negócio, certo? Aí, só que parece que, poxa, agora parece que o fim está tão longe, né? A gente tem que manter aquele povo lá com medo do fim todo dia, senão o pessoal para de trabalhar, para de fazer o trabalho para nós, para de dar dinheiro para nós, né? Vamos inventar um negócio para
oxigenar o pessoal, fazer o pessoal ficar com mais vontade, sabe, aquele medo do fim, né? Aí inventaram esse negócio aí, tá? E você não pode questionar, viu? Se você questionar, você está frito, viu? Você vai ser desassociado. Muito bem, então é assim que funcionam as seitas, tá? Você pode até interpretar do jeito que quiser. O problema é você ser coagido a acreditar, ou pelo menos fingir que acredita, nesse monte de baboseira aí que esses caras ensinam, certo? Muito bem. Então eu agradeço muito a você por você ter assistido a esse vídeo e estar prestigiando este canal.